Ora viva, muito boa noite. Saúde você, independentemente de fuso horário, tá bom? Hoje é mais um dia de live, mais um dia de conversa aberta, mais um dia em que poderemos falar de um tema emergente, de um tema atual, de um tema que preocupa a todos, porque é algo que temos vivenciado todos os dias quando ela não existe. Isso deixa-nos chateados, ficamos confusos, perguntamos-nos se isso é justo ou não. No entanto, hoje, para você que está ali do outro lado, vamos falar sobre ética e deontologia profissional. Vamos falar sobre a ética e deontologia profissional do profissional em educação pré-escolar ou educação de infância. Vamos falar da ética na educação, de forma geral. No entanto, eu quero convidar você que está aí do outro lado, já a partilhar, a convidar mais pessoas para que possam estar presentes nesta nossa linda e maravilhosa live. De lembrar que este tema foi sugerido por uma elite, Benilja. Ela sugeriu o tema ética e deontologia profissional por ser um tema bastante emergente, um tema que preocupa a todos nós. Nós somos profissionais de educação pré-escolar, se calhar trabalhamos em outros ramos, porque para além de ter pessoas aqui que me seguem que estão ligadas à educação pré-escolar, não estão ligadas à educação pré-escolar, tem pais em carreira de educação que trabalham ou atuam em outras áreas do conhecimento. No entanto, saber sobre ética e deontologia profissional faz toda a diferença no exercício da nossa profissão, no exercício das nossas funções. Então, talvez você não saiba o que é ética, não é o que é deontologia profissional. Eu também preciso aprender e vamos aprender aqui juntos hoje na nossa live. Se você me assiste, já vai deixando aí o seu boa noite e me dizer de onde estás a me ouvir a partir dos comentários, tá bom? Então, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje é aquele dia que a conversa aberta não para, certo? A conversa aberta não para, absolutamente não para. Então, enquanto você está aí do outro lado, vamos aguardar que mais pessoas não é, possam entrar na nossa live. Já quero lhe convidar, por favor, vai partilhando, chama todos, vai chamando, não é? Vai chamando mais pessoas para que possam participar desta nossa live, porque hoje o tema promete. Ao falar para empreendedores da educação pré-escolar, aqueles que têm os seus centros infantis, seu cuidas, não é? Tem os seus cuidas. Esse é um tema importante, é um tema que deixa mesmo muitos assim, uau! E nós falamos um pouquinho sobre ética e deontologia profissional na quarta-feira e nós vimos alguns aspectos relacionados como desacato às regras da instituição, falta de cumprimento das tarefas e também vimos uma autêntica falta de respeito profundo que é levar os pertences das crianças. Hoje por hoje é um debate que tem acontecido no seio dos educadores, no seio dos empreendedores, o que fazer com esses profissionais, como devemos atuar. Afinal de contas, por que é que as pessoas pedem que querem vir trabalhar, mas depois têm esses hábitos que não são nada apoteóticos? É verdade. Então vamos ver, ética e deontologia é tudo aquilo que guia a conduta de um trabalhador no seu local de trabalho. Portanto, a ética e deontologia vai estabelecer normas, vai estabelecer deveres e valores que vão garantir a integridade e responsabilidade e confiança pública ou institucional. Quando nós trabalhamos numa determinada instituição, toda instituição tem regras, tem normas.
Portanto, existem valores que nós, como funcionários, devemos levar, carregar para garantir a integridade, para garantir a responsabilidade e também ganhar a confiança de outrem, ou seja, ganhar a confiança do empregador, ganhar a confiança do nosso líder. No entanto, enquanto a ética vai refletir os aspectos relacionados ao bem, aquilo que é certo, aquilo que é corretamente positivo, no entanto, a deontologia foca nos códigos de condutas obrigatórios, que estão relacionados à nossa profissão, está relacionado ao dever, está relacionado aos princípios que devem assegurar aquilo que realmente nos levou a estar nessa instituição. Portanto, vamos ver agora aqui alguns conceitos relacionados à ética profissional. A ética profissional é um conjunto de princípios morais que vão guiar o comportamento do indivíduo no trabalho, baseados na honestidade, baseado no respeito, na responsabilidade. Falando desse conjunto de princípios morais que guiam o comportamento de trabalho do educador, vou já aqui contextualizar, do educador, está relacionado a tudo aquilo que o educador precisa cumprir, precisa fazer de forma correta no exercício da sua profissão. Vamos imaginar um educador, uma educadora, um auxiliar da ação educativa, que fica a levar os pertences da criança. Uma educadora ou um educador, ou então um auxiliar, que não faz as coisas de forma correta, bate nas crianças, arranha as crianças, belisca as crianças, dizer que esta pessoa, este indivíduo, não está a agir de forma ética corretamente. Por quê? Porque nós falamos que a ética vai ser tudo aquilo que vai poder estar relacionado com aquilo que é certo. Ou seja, a ética foca naquilo que é certo. A ética foca naquilo que é o bem. A ética foca naquilo que é positivo. No entanto, existe um conjunto de princípios éticos que devem guiar o nosso comportamento no local de trabalho. Todo trabalhador, principalmente um trabalhador em educação pré-escolar, existe um código de conduta que guia o nosso trabalho. Não xingar as crianças, amar as crianças, dar carinho, respeitar as crianças, ser honesta. Ou estamos a nos debater com pais a reclamar, a tia parece que comeu o lanche do menino. O meu filho de 4 anos, de 5 anos, chegou lá em casa e disse que a auxiliar comeu o lanche. E muitas das vezes, não é porque a criança mentiu, é verdade. É verdade, elites. E esse tipo de comportamento não é ético. Não é ético. Imagina uma educadora, uma auxiliar que lhe orienta, olha, a pasta tem que estar aqui. Isso é deontologia. Porque são normas. Toda instituição tem norma. A tua pasta não pode ficar na sala, tem que ficar no cacifo. Mas essa auxiliar, essa vigilante, insiste em levar a sua pasta na sala, porque depois no final vai subtrair no lanche das crianças. Isso ninguém me contou. Eu tenho acompanhado isso já há algum tempo. E eu tenho me debatido por quê. Pessoas ligam para mim, Rosa, olha, a minha auxiliar, a minha educadora, ela levou o lanche das crianças, ela comeu, faço como? Mando ela ir embora, o que eu faço? Pais a chamarem os educadores de fobados por causa da falta de comportamento ético de muitos educadores. O amor já não existe. A Marta Castanha disse, estou ligada, doutora, a partir de Caucaco, obrigada. Continue do outro lado, vai já partilhando. O Estevão Dongua, olha, Elite Estevão, graças a Deus, você, pela primeira vez aqui na nossa live, ele disse assim, já não há amor, existem pessoas que não têm dom, é verdade. E já parabenizar aí o Elite Estevão Dongua e Marisete Dongua pelo festival Heroínas, foi tremendo, foi maravilhoso, eu gostei de ver, né? Gostei da vibração toda da organização. Estão mesmo de parabéns por esse avanço, por esse Festival Heroínas no mês da mulher. Obrigada por estar ali como pai,
como encarregado de educação. Muito obrigada mesmo. Então, vai já partilhando, Estevam Gongua, meu irmão, vai já partilhando, porque o tema aqui é mesmo quente. E eu vou me apegar naquilo que o Estevam falou, e muito bem. Já não há amor, existem pessoas que não têm dom, é verdade. Eu me recuso a querer ter colegas em educação pré-escolar que só estão a entrar ou só querem fazer formação porque não há trabalho, querem dinheiro. Quer dizer, a pessoa vai ali só porque quer ganhar dinheiro. E não é isso. E o comportamento ético profissional, onde é que fica? Se nós só queremos ir para ganhar dinheiro, a ética está a dizer que ou seja, a ética é um conjunto de princípios morais. É um conjunto de princípios morais que vão guiar o nosso comportamento. Quando eu não sei o que é que me guia profissionalmente, o que é a ética, então eu fico norteadamente perdida. O Estevão ainda disse muito obrigado, minha cota. Deus abençoe. É verdade, Deus abençoe mesmo. Que Deus continue iluminando vossos caminhos, continue iluminando tudo quanto vocês estão a fazer para que o Evangelho de Cristo seja levado para as pessoas que realmente precisam sair das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E um beijo lúdico para Marisete, para você e para todos os candengues lá em casa, tá bom? Todos os candengues lá em casa. Beijinhos mesmo. Bom, vamos continuar então. Existem pessoas que não têm mais amor. Para trabalhar em educação pré-escolar, é preciso saber ter ética, ter amor, ter dom. Eu sei que com uma formação bem dada, cientificamente bem dada, com o estágio, a pessoa ganha hábito. Eu já vi pessoas dizer assim, olha, eu fiz o curso, doutora Rosa, mas infelizmente eu não quero mais ficar, eu estou indo embora. Eu acho que essa formação não é para mim. Eu acho que essa formação não é para mim. Eu pensei que eu devia me dar bem. Eu vejo as atividades no Facebook, na internet, é tudo muito lindo trabalhar com crianças. Eu acho que é para os outros, não é para mim. E essa colega fazia o quê? Faltava muito. Começou a bater nas crianças. Eu disse, não, aqui você não vai fazer isso. Aqui tu não vais fazer isso. Portanto, se a senhora não está mesmo qualificada, considera que não pode ficar, então pega nas pastas e vai. Então, ética profissional é o conjunto de princípios morais que guiam o comportamento no trabalho, quer do educador, quer do pai que vai trabalhar, quer do profissional de enfermagem, quer do médico, não importa, porque o médico pediatra também atende crianças. Se não tiver ética e deontologia profissional, se não tiver ética profissional, não vai atender bem essas crianças. O dentista também atende crianças. Há uma necessidade de poder ter amor à profissão, saber que eu não posso fazer isso ou aquilo nesta criança. Não posso atender mal o meu paciente. Então, a honestidade, o respeito, o amor ao próximo, a responsabilidade conduzem o nosso comportamento. São princípios que conduzem a nossa vida numa determinada profissão. No entanto, vamos ver que alguns estudos indicam que a deontologia profissional, ou seja, a deontologia, está ligado àquilo que é o nosso dever. Eu dizia já anteriormente que existem muitas pessoas que vão procurar trabalho. Foi procurar trabalho e acha que não, vai chegar no trabalho e vai fazer o que queira. Não! Querido educador, querido pai, você que está aí a me assistir, quando tu vais procurar um determinado emprego, é para cumprir com o seu dever, a sua obrigação. E muitas vezes é o quê? Não, esse chefe é muito arrogante, ele manda muito, ele está sempre a se entregar comigo. Não! Quando tu não cumpres os teus deveres, quando tu não fazes aquilo que é a tua obrigação como funcionário, como trabalhador, é claro que ninguém vai ficar a passar a mão na tua cabeça. Não, tu tens que trabalhar. A deontologia vai fazer parte do seu dever. Porque estudos focam que, ou seja, estudos dizem que
A deontologia está relacionado às normas morais. Se ética são os princípios morais, a deontologia são normas morais, que frequentemente são codificadas por ordens profissionais para regular uma determinada atividade específica. E a nossa atividade específica é que é de sermos educadores. Não importa se você é educador, pai, educadora, mãe, se você é educadora como profissional. No entanto, esse conjunto de normas deve estar dentro da nossa característica como profissionais. Saber que eu tenho deveres para cumprir. Ao passo que eu saber que tenho deveres, vou cumprir com meus deveres. Em contrapartida, eu também tenho os meus direitos. É receber salário, me darem as condições de trabalho, permitirem que eu realmente consiga me desenvolver ou desenvolver uma carreira profissional nessa instituição e saber de que eu tenho que continuar a fazer o meu dever para que realmente eu tenha os meus direitos. E muitas das vezes não é isso que acontece. Muitos trabalhadores querem apenas que o patrão cumpra os seus deveres. Você já viu que é um funcionário? No mês ou trabalha 7 vezes, ou trabalha só, trabalha só 17 dias. E depois, no final, quer o salário completo. Vocês consideram isso justo? Dizem aí, então, se vocês consideram isso justo, se sim ou não. E se não, por quê? Um trabalhador que só trabalhou 17 dias, 15 dias, exige que o patrão tem que lhe pagar o salário completo. Isso faz parte da ética, faz parte da deontologia. Me dizem se sim ou não e por quê, por favor. Vamos então continuar a falar do nosso tema. O Estevão disse amém, amém. Ok? Deus seja louvado, é mesmo amém. Só a misericórdia de Deus, a graça de Deus vai nos guiando. No entanto, existe um segredo profissional que é a confidencialidade. Todo indivíduo ou seja, que merece a confiabilidade, a confidencialidade. Ai, meu Deus, isso é o quê? Ai, 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 deixa eu ver aqui, eu acho que virei a câmera. Não sei o que está acontecendo. Ok, agora está assim. Todo indivíduo que merece a confidencialidade é o indivíduo que merece confiança. O que acontece muitas vezes? É que existem funcionários que o patrão não lhe confia para nada. Eu lembro-me de uma situação em que alguém deram-lhe a responsabilidade de cuidar da alimentação da instituição e andou a levar caixas de frango, andou a levar sacos de arroz, quilos de açúcar. Esse tipo de pessoa que age dessa maneira dentro do trabalho, ou seja, no local de trabalho, é uma pessoa que não merece confiança. Então, lhe mandaram cuidar dos pertences da criança. A senhora vai ser, por exemplo, a econômica. E a senhora estava a levar as coisas. A senhora estava a levar as coisas. As coisas não demoravam, as coisas acabavam rapidamente. E isso demonstra uma falta de ética, uma falta de deontologia. Então, se a senhora sabe o que é agir corretamente bem, a senhora sabe qual é o seu dever, por que estava a levar a comida? Por quê? Por quê? É porque ignorou todos os princípios morais, ignorou todas as normas morais. E esse tipo de pessoa é aquela que depois, quando você dá uma carta para demitir-la, um aviso prévio, é aquela pessoa que não tem coragem de pensar que você lhe injustiçou. Ou seja, ela não pode ser assim, se faz de vítima. Não pode ser assim, eu vou ir para a polícia, eu vou ir queixar, eu vou explicar. Não, 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 não. Então, porque a ética tem uma certa importância. A ética tem a importância de controlar o indivíduo, de orientar o indivíduo. Vai regular o comportamento do indivíduo no seu dia a dia, porque está relacionado às ações profissionais, moldam a identidade do próprio indivíduo, vai ajudar também o indivíduo a exercer a sua profissão de uma maneira correta. E quando isso não acontece, não importa qual é a área da atuação, não importa. Então, é necessário que nós carreguemos a ética. A ética.
para poder nos orientar, para poder nos controlar, controlar nosso comportamento, orientar aquilo que estamos a fazer. E porque quando cumprimos com a ética de educação profissional, isso aumenta a confiança das pessoas que nos acompanham na sociedade. Acompanha, ou seja, aumenta a qualidade da integridade do nosso serviço prestado. Vamos imaginar que você, como profissional em educação pré-escolar, você disse que eu planifico, faço uma planificação semanal, que vem da anual, depois faço uma diária, e no fim das contas a mãe nunca vê esse plano anual, não sabe o que é plano anual, nunca viu o plano semanal, não sabe o que é que você dá na sua criança. E muitas vezes a emenda também. Muitos pais dizem assim, mas será que o que está na vossa emenda é o que vocês dão? Às vezes dói o coração, elites, dói. Isso é falta de ética e ideologia profissional. Nós, ou seja, muitas das vezes na emenda coloca-se alguma coisa, não é? Vamos dar fruta, banana, vamos dar, se calhar, melancia, e depois não se dá a própria melancia, não se dá a própria fruta. Isso não aumenta a confiança. E se o encarregado descobre, o encarregado percebe que você fez isso, então perdes a confiança. Um outro exemplo é na medicina, por exemplo. Eu sou pediatra, não é? E cuido de uma criança ou de várias crianças. Eu faço uma receita que não condiz com aquilo que a criança está a passar. Claro, essa mãe, esse pai, não vai levar mais o seu filho até a mim. Eu prometo que vou, por exemplo, dar um show no caso da Marisete. Olha, o show vai ser tremendo, etc, etc. Aí chega lá, as pessoas compram, por exemplo, os ingressos e depois chega lá não achou. Isso não aumenta a confiança. Então, quando ela dá o show, por exemplo, ontem nós vimos ela deu o show, as pessoas deram conta, não, vendeu-se ingresso, compramos ingresso, o show está aqui a acontecer, não é? O pai sabe que se fez uma emenda, a emenda está ali, partilhamos uma fotografia, na emenda está arroz, é mesmo arroz que a criança comeu. Isso aumenta a confiança da instituição, isso aumenta a confiabilidade, isso aumenta a qualidade nos serviços prestados, porque isso vai fazer parte da ética, vai fazer parte da deontologia profissional. Rei Lipongueado ligado, estamos a liponguear, é verdade. Olá, meu irmão. Moisés, o tirado das águas, muito obrigada por estar ali. Como encarregado de educação, como pai, também está aí a aprender. Como um esposo de uma elite voltada à educação de infância, é sempre bom. Chame ela para eu ouvir dessa live, porque está relacionado à nossa profissão, aquilo que nós desenvolvemos dia após dia. Ok? Já destacaste, muito obrigada. Vai partilhando, Moisés, muito obrigada por sair do outro lado. Grande cantora, não é Estevão, Moisés. Hoje aqui só tenho meus irmãos, isso é bom. Então, de parabéns, vão ganhar o Oscar, tá bom? Então, para além da ética nos ajudar a termos controle, orientação, confiança, também vai dar sustentabilidade. Essa sustentabilidade vai estar fundamentada na reputação ao longo prazo da nossa carreira, do ambiente bom e acolhedor que vai criar no nosso local de trabalho. Quando um indivíduo age eticamente, corretamente, quando o indivíduo é bom eticamente, ou seja, sabe cumprir os seus deveres, sabe cumprir com seus compromissos, sabe o que é bem e o que é errado, então essa pessoa aumenta a sua reputação, ou seja, a sua reputação acaba tendo mais destaque. Você já viu uma pessoa que é burladora, o que acontece? Quando alguém é burlador, a sua reputação fica manchada. Um pai em casa, quando ela fica aproveitando nos filhos, papai, hoje não trouxe pão, porque não, filho, amanhã eu vou trazer já o pão. Dia seguinte o papai chegou, papai, e o pão que falaste que querias trazer hoje? O papai, não, hoje não tenho, não trouxe, mas amanhã eu vou trazer. Todos os dias, amanhã, amanhã, amanhã. Chega uma altura que o filho também já não presta mais atenção a ti. O rei Lipongueado disse, vamos embora, é verdade, vamos embora. Então, é muito importante mantermos a nossa integridade, a nossa reputação. A nossa reputação não deve ser perdida por promessas falsas. Às vezes prometemos alguma coisa e nós não cumprimos. Dissemos aos pais da instituição que vamos dar 3 atividades pedagógicas, não damos nem sequer uma. Dissemos que as crianças na creche, por exemplo, comem bem, o molho é bem feito. Tem tomate, tem massa de tomate e quebos.
ao fim das contas, é só molho com massa de tomate. Isso é errado. Ou com pasta de tomate, eu digo assim, a pasta de tomate. Isto está errado. E isso, quando alguém descobre, mancha a nossa reputação. E eu vou lhe dizer, uma vez perder, quando perdemos a reputação uma vez, perdemos para sempre. Para recuperar depois é muito difícil. Eu estou vos contar uma história bem curtinha de um encarregado, por acaso é meu colega. Ele, quando chegava a casa, ele levava sempre pão, uma bolachinha, alguma coisa para os meninos. E chegou a época da Covid, era uma fase muito difícil para todos nós, e não tínhamos salários, às vezes para ir para o trabalho, para gravar vídeos, para dar aos meninos ao domicílio ou em casa, ou seja, à distância, era muito, mas muito difícil. Então, esse colega chegou a casa com um saco de quizaca que nós havíamos colhido lá no centro. Colhemos a quizaca, e assim que colhemos a quizaca, ele foi para a casa dele, eu fui para a minha e pronto. Ele conta que quando chegou a casa, porque já há 3 dias consecutivos, a filha ia pedindo, não é, papai, onde é que está o pão? O papai disse, não, amanhã. Pediu bolacha amanhã. Então, quando ele chegou a casa com um saco de casaca, a criança saiu de longe, foi a correr, papai chegou. Papai chegou, assim que correu, ela abriu o saco, o que ela viu eram apenas folhas, era quizaca, não era bolacha, não era o pão que ela havia pedido ou então que ela esperava. Ela afastou-se do pai e vou lhes contar. Toda vez que o pai chegava a casa, nos outros dias, ela já não levantava, já não corria mais. Papai chegava, cumprimentava, boa noite, ela apenas olhava para o papai e pronto, como se não tivesse visto nada. Isso foi se repetindo 2, 3 semanas. Até que depois o pai nos contou, disse, não, olha, leva alguma coisa para a menina, não é? E quando chegares, tu entregas o saco mesmo nela, tu vais para lá, não espera ela vir até o teu encontro, entrega o saco. E ele foi, nem cumpriu o que nós falamos. Quando a menina abriu o saco, encontrou lá a bolachinha, encontrou pão, e desde aquela altura a menina voltou a saudar. Eu estou trazendo esses exemplos aqui para percebermos que a ética e deontologia profissional, para aqueles que são os educadores, refiro-me dos pais, refiro-me dos educadores profissionais, refiro-me das mães, cuidadoras, etc., que a ética é algo muito importante, porque acaba preservando a nossa reputação. Esse pai estava a ter uma reputação já manchada, porque o filho já não queria, ou seja, a filha já não queria saudar, porque ele prometia muito e não cumpria. E muitas vezes é assim que acontece no trabalho. Prometemos ao chefe que vamos fazer, prometemos ao chefe que vamos passar a chegar cedo, prometemos ao chefe que vamos cumprir uma determinada tarefa, nós prometemos até aos nossos clientes, prometemos àquelas pessoas que chegam até nossos estabelecimentos de trabalho e dissemos que vamos fazer melhor, vamos fazer e acabamos não fazendo. Acaba acontecendo que nós não fazemos. Um dos exemplos aqui que trago é dos alfaiates. Os alfaiates, meu Deus, quem já teve uma situação com um alfaiate que só foi mentindo, mentindo, amanhã, e nunca terminou de cozer? Não são todos, não é? Mas pelo menos alguns que eu conheço, epa, deixam mesmo a desejar. No entanto, há uma necessidade de mantermos a nossa reputação. A nossa reputação fala alto, muito alto mesmo. A Giovana da Conceição Marques disse, boa noite, especialista Rosa Cruz, estou a beber muito do teu conhecimento, parabéns, muito obrigada, Giovana, e eu também só estou aqui porque vocês me dão essa garra, não é? Porque senão não estaria aqui. De lembrar que hoje estamos a falar de ética e deontologia profissional, referindo-me sobre aqueles que são educadores, que cuidam das nossas crianças. Estou aqui a falar de forma geral de pais, encarregados de educação, estou a falar dos educadores que atuam no ramo de educação de infância e estou a falar das instituições que tratam dessas crianças, né, das nossas crianças. Então, fica ali, vai aproveitando o máximo da nossa live. Vai já dizendo para fazer sentido o que estamos aqui a falar. E depois, então, eu também vou aí testar vou pegar alguns comentários vossos para testar mais considerações. Então, vocês também podem dizer ali algumas coisas que consideram importante quando as pessoas não cumprem com aquilo que é ética de deontologia profissional. Elas levaram currículos, ninguém lhes chamou,
para irem trabalhar. Elas foram sozinhas porque têm fome, porque ficar em casa é complicado, o marido não respeita, a mulher não respeita, os filhos têm fome, mas depois essa pessoa não tem ética. O comportamento dessa pessoa é horrível. Briga com os colegas, não tem respeito do patrão, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que não cumpre com as normas da instituição. Lhe dizem que aqui não se pode falar o telefone, mas ele é o primeiro sempre a ficar o telefone. Está sempre no WhatsApp, no Facebook, no TikTok. Esse tipo de comportamento não é ético e não é deontológico. E nós somos aqueles que depois, quando estamos na posição de chefes também, e a minha colega diz assim, um dia tu também vais ser chefe. Tu também vais ser, e vai te doer muito o que vão te fazer nos teus colaboradores. E eu digo assim, eu vos abençoo, colegas. Eu vos abençoo, porque um dia vocês vão atingir outros níveis. E eu oro para que vocês não sejam apenas pais, que sejam também um dia donos de empresas. E quando nós olhamos para os filhos e falamos, filho, eu também estou a te dizer que um dia você vai crescer e tu vais perceber o que eu, como teu pai, tua mãe, estou a dizer, tu não obedeces. Um dia vais ser pai também. Nós falamos assim. Falamos aos colegas, colegas, eu sei que um dia também você vai ser diretor, vai ser coordenador, tu vais ser alguém, com outro nível também. Você vai estar acima dos outros. E vamos ver se vais querer que os outros ajam sem ética, sem deontologia profissional, que atrasem no trabalho, não cumpram com as tarefas. Se você vai gostar que não cumpram com as normas. Então, ética é a maneira de como agimos, com honestidade, com transparência. Existem pessoas que não têm transparência no dinheiro. Lhe deram 20 mil kwanzas, vai tirar 10 mil kwanzas e vai dizer que gastou todo o dinheiro. E isso é complicado. Vamos ver que pessoas que não respeitam os funcionários, não respeitam os clientes, não valorizam os colegas, não valorizam o público. E quando não fizemos isso, é falta de ética e de ideologia profissional. Colegas que recebem suborno. Olha, na creche, por exemplo, já ouvi relatos de que há pessoas, educadoras vigilantes, que recebem dinheiro dos pais, das mães, para poderem cuidar bem de uma criança. Mas, colega, você já não recebe salário. Você já recebe salário. Essas pessoas já recebem salários. Mas ainda assim, elas preferem receber subornos dos pais. Ela está aqui, só cuida bem da minha filha. E aquele que o pai não deu, ela acha que tem que maltratar, que tem que xingar, que não deve cuidar bem. Não é isso. A nossa missão como pais, como mães, como educadores, auxiliares da ação educativa, empreendedores nesta área, não é para isso. Criança é prioridade. Criança é o nosso maior foco. Criança é o futuro. A criança é o brilho do amanhã. Então, para que essa criança brilhe amanhã, precisamos cuidá-la bem hoje. Não importa se ela está em casa. Eu falo também para as babás. Eu partilhei um vídeo na comunidade de elites. Uma babá que estava com a criança, porque o pai disse, não, eu não vou colocar meu filho na creche, porque na creche as tias batem, as tias comem o lanche das crianças. Mas também estamos a ter babás a fazerem isso. Não digo todas, mas algumas estão a fazer isso. Eu partilhei o vídeo da babá, deu um pouquinho de papinha na criança, e ela comeu o resto. Depois pegou, com a mão dela, colocou papa à volta do lado da criança, como se ela já tivesse comido. Então, esse tipo de comportamento é falta de respeito. Isso mostra o quanto nós precisamos de mais empatia. Isso demonstra o quanto nós precisamos de mais amor. Até pessoas que nós cuidamos, ou seja, pessoas que deixamos a cuidar dos nossos filhos. Eu já vi casos de uma criança que a mãe deixou o filho dela na casa da vizinha, porque a vizinha também várias vezes já cuidou da sua filha. E essa criança ficou lá a tarde toda, desde manhã a tarde toda. E a mãe deixou roupa, deixou até lanchinha, etc. E a mãe apenas dá o lanche, ou seja, essa senhora, essa vizinha, dá apenas o lanche à criança. E nem sequer dá banho. Nem sequer limpa a criança. Às vezes até fez pumpu. Atualmente deixou mesmo assim, fica mesmo assim. Olha que falta de amor que estamos a ter. A babá às vezes deixa a criança mesmo assar, assa mesmo.
Só depois, quando ela acha que tem que fazer, troca a fralda. Isso não é respeito. Hum? O pai que não paga a propina da criança, isso não é respeito. Hum? Então, há que se ver a maneira como estamos a tratar as crianças, a maneira como nós levamos sérios a nossa profissão, não importa qual é a área da nossa atuação, não importa. A nossa responsabilidade é cumprir com as obrigações, é assumir as consequências, é permitir que nós nos emendemos a cada dia. Porque quando nós temos ética e deontologia profissional, nós somos aqueles que somos capazes de desenvolver competência da nossa profissão. Nós desenvolvemos atividades técnicas com conhecimento de que isto é certo, isto é errado, isto eu devo fazer, isto eu não devo fazer. Não é justo. Tu recebes apenas salário e não cumprir com a ética do entusiasmo profissional. O teu comportamento não é aquele que é saudável. Você sempre é aquele que ajuda os colegas a faltarem, a fazer greve quando o salário está atrasado. É aquela educadora que diz, não, não vamos planificar mais. É o quê? Também não pagou salário, o salário está demorado. É aquela educadora ou aquele pai que muitas vezes é o próprio agitador lá no trabalho. Então temos que pensar, porque hoje os nossos filhos são pequenininhos, amanhã eles serão grandes. Hoje nós somos simplesmente educadores, amanhã podemos ter a nossa instituição, nossa creche, nosso cuidado, vamos ter funcionários, não vamos querer que os funcionários tratem-nos dessa maneira. Então, a inobservância destes códigos que já acabamos de falar, que é a integridade, o respeito, a responsabilidade e a competência, vai poder resultar em sanções. E essas sanções disciplinares destacam as necessidades dos profissionais conhecerem e incorporarem tais normas em suas atividades. Quando tu não cumpres com as normas, com os códigos que nós falamos, tu não respeitas o chefe, não é íntegro, não tem sigilo profissional, uma pessoa que tudo fala, tudo. Salário dos colegas, ninguém te perguntou, vai falando. Até no táxi, ouvimos pessoas educadoras na paragem a falarem mal da instituição de trabalho, pais a falarem mal dos patrões à frente dos filhos. E nós queremos ser exemplo dessa maneira. Não, 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 não. Nós precisamos refletir sobre a nossa prática pedagógica, quer em casa, quer no nosso local de trabalho. Precisamos refletir bastante. E quando as sanções chegam, nós muitas vezes falamos, não, o chefe não me gosta, o chefe não foi com a minha cara. Não, nem que o chefe não foi com a tua cara. O chefe foi com a tua cara, só que você é que não soube ter ética e deontologia profissional. E eu me irrita, toda pessoa que não tem ética, não tem deontologia profissional, irrita-me bastante, bastante mesmo. Ninguém gostaria de trabalhar com uma pessoa que sempre falta, atrasa. Ele sempre é que tem problema. Só ele é que tem problemas. Só ele é que tem que ser dispensado. Só ele é que tem que fazer como é que é, as pacatruas. E se alguém lhe chamar a atenção, não me gostam. Não, não é assim. Eu já vi colegas a lutarem com colegas, porque o colega lhe chamou a atenção numa coisa errada. O colega não é assim que se faz. Porque você também para me ensinar. E o colega faz de propósito. Faz de propósito. Então há que se ter mesmo essa maturidade. Qual é então a diferença da ética e deontologia profissional? Ou seja, da ética e deontologia. A ética nos convida a buscar princípios e valores que vão nos guiar nas nossas escolhas. A nossa escolha de sermos melhores funcionários no dia a dia da nossa instituição em que nós trabalhamos. A ética que nos convida a buscarmos, a sermos melhores como pais, como mães, como babás, como cuidadores, como empreendedores na área de educação pré-escolar, não é? A ética vai nos guiar para tudo isso. Já enquanto a deontologia vai enfatizar a natureza da obrigatoriedade dos deveres morais, independentemente das consequências. Ou seja, eu tenho que saber que eu tenho que cumprir determinados deveres morais, independentemente do que venha a me acontecer. Ou seja, se eu fizer o bem, se eu fizer bem o meu dever, já sei que dali vai advir uma consequência positiva. Você sabia que as consequências podem ser positivas e negativas também? Podem sim.
Eu, se fizer o bem, as consequências também são boas. Se fizer o mal, as consequências também são más. Então, há que se pensar nessa diferença. Vamos ver que os 4 pilares que eu acabei de mencionar, os 4 pilares que eu já mencionei anteriormente da ética e de inteligência profissional, não é nada mais, nada menos do que a honestidade. Ser honesto no local de trabalho é um mimo. A integridade, ser uma pessoa íntegra, com um comportamento que vale a pena, um comportamento que todo mundo diz, uau, o fulano, a fulana, sim senhor, é um bom exemplo, bem comportado. Hum? Estamos a falar do respeito, aquela pessoa que respeita sempre os colegas, respeita sempre o patrão, respeita sempre os visitantes, respeita os clientes, as crianças que frequentam o centro, etc. Responsabilidade. É responsável nas suas tarefas, é responsável naquilo que foi chamado a fazer, é responsável por todas as consequências que tiver que acontecer. Às vezes ficamos assim, não, quem cometeu fulano? E começamos a nos encobertar, fugimos da nossa responsabilidade. E eu digo sempre, quando um colega errou, todos nós erramos. Todos nós erramos. E existem pessoas dentro do local de trabalho que só gostam de que sejam elogiados. Não. Você não pode ser sempre elogiado toda hora, não. Também tem dia que vão te chamar atenção, hoje vão te elogiar, mas também vão te chamar atenção. Tu tens que aceitar. Eu já vi pessoas que estão a chamar atenção, fica a discutir. Mas tu não cumpres com a tua responsabilidade, que é um dos pilares da ética e deontologia profissional. E a última é justiça. O que é que acontece? Muitas vezes os colegas, né, nós, assim, já que trabalhamos né, nos centros infantis e outros lugares da enfermaria, para cyber, trabalhamos como professores lá nos colégios, enfim. Muitas vezes nós somos os grandes fofoqueiros. Nós é que levamos as informações ao chefe, nós é que colocamos um colega contra outro colega. E depois, quando uma outra pessoa faz isso conosco, nós falamos que esse colega não me ama. Isso não é justo. Não é justo. E a pergunta é, se você agora também te fizer, não é justo, e quando fizesse no outro, era justo? Era justo? Claro que não. Então, a justiça, ela tem que ser equitativa. A justiça deve ser equitativa. Eu, se as minhas ações forem justas, então eu também vou exigir que as outras pessoas sejam justas comigo. Ou seja, a justiça por si só vai me acompanhar. Mas quando eu não sou justo, quando eu não sou justo, eu não ajo justamente com as outras pessoas. Claro, um dia a injustiça vai chegar também diante de mim. Vai chegar. E o que nós fizemos às vezes é reclamar. Então, nós precisamos ter ética, ter deontologia profissional. Hoje os trabalhos estão difíceis de se encontrar. E quando encontramos um trabalho, principalmente onde o chefe nos paga o nosso salário, os ordenados, às vezes é pouco, mas vale a pena esse pouco. E tem-se dito que vale a pena um na mão do que dois a voar. Hum? Não seja teimoso, teimoso sofre. Os comportamentos negativos que temos vindo a fazer já desde os anos anteriores até ontem, ou até hoje mesmo, quando fomos trabalhar, precisamos deixar. Hum. Eu vejo colegas que faltam no trabalho porque mentem mesmo. Não têm respeito. Não, olha, chefe, eu vou levar minha filha no hospital, meu filho no hospital. E não vai ao hospital. Você soube já outro relato, olha, encontramos o fulano, a fulana a beberem aí. Mas ele disse que ia para o hospital. Hum. Disse que ia para o hospital. Então, há que se ponderar muitas situações. Há que se ponderar muitas situações, sabe? Há que se ponderar mesmo. Existem colegas, estava doente, os colegas foram visitar, depois os outros colegas queriam visitar, juntaram dinheiro para chegar até na casa desse colega. Depois o colega, não, essa empresa não presta, nunca me visitaram, eu mesmo vou sair dessa empresa. E a pessoa saiu. Por quê? Porque sempre se fez de vítima. E é um colega que desapareceu 1 mês, 2 meses, não tem telefone, não se comunica, não fala nada se foi aonde, se fez o quê. Epá, então precisamos ter muita cautela. Então, eu vou terminar aqui falando da ética na educação. Vou já aqui falar mesmo como docente.
na educação, como docente, como profissional em educação. Vou agora me cingir muito para os educadores, não é de forma resumida, que a ética e deontologia profissional na educação vai ser também um instrumento que vai guiar o docente, vai guiar esse profissional em educação. Todo educador precisa saber que a ética é crucial, porque vai orientar, vai conduzir a conduta do professor, do educador, e vai garantir para que ele dê um ensino de qualidade, baseado no respeito, como sempre, na integridade, na honestidade, responsabilidade. Então, todo professor que não age eticamente, deontologicamente, profissional, vai planificar erradamente, vai improvisar, vai mentir os alunos, mente as crianças, mente, vai mentir. Por quê? Porque se este profissional de educação vai cumprir com a ética na educação, que são instrumentos cruciais para o exercício da docência, que vai orientar as normas, a conduta, para garantir uma qualidade de ensino baseada no respeito, na integridade, na responsabilidade, então a qualidade do ensino e aprendizagem das crianças será top. Vai ser bom, o ambiente educativo vai ser de qualidade, vai ser justo, respeitoso, vai ser um ambiente em que a criança se sinta acolhida, um ambiente em que a criança vai estar livre dos abusos, do bullying, vai estar livre daquilo que machuca ela. Então, todo professor que age corretamente, deontologicamente, profissional na área de educação, é aquele que determina como é que a minha sala vai ser. Ele sabe conduzir os seus estudantes, as suas crianças. É aquela pessoa que respeita os encarregados de educação. É aquela pessoa que tem moral, sabe agir bem. Ele sabe que não, tenho que ensinar bem essa criança, porque amanhã essa criança vai ser o médico do futuro. Essa criança eu tenho que lhe ensinar bem, porque amanhã vai ser o pediatra, vai ser o outro educador, vai ser o próximo artista dessa nação, poderá ser o presidente. Essa criança poderá amanhã ser alguém muito importante na sociedade. Então, não vai ensinar com improviso. Não vai ensinar com improviso, não é? Por quê? Porque o educador deve pautar por uma conduta ética que vai contribuir diretamente para a formação moral e cívica das crianças, dos educandos, não apenas com conteúdos, mas também com atitudes. As atitudes dos educadores falam muito alto, muito mais alto do que conteúdos. Às vezes, até como educadora, faço uma boa planificação. Eu organizo bem os meus de ensino, mas as minhas atitudes, como o lanche das crianças, eu faço bullying de uma criança à frente da outra, chamo de guimbola a criança, eu puxo a criança de uma maneira muito brusca. Eu sou aquela pessoa que fala mal com a outra criança e outras pessoas estão a observar. Então, não é só com conteúdos, não. Eu planifico bem, sou boa educadora. Se as tuas atitudes não são positivas, as tuas atitudes não são corretas, não são exemplares, eu lhe digo que dessa maneira, como educador, dentro da ética e deontologia profissional, não estás a fazer uma formação moral para os seus educandos. Porque o nosso dever como educadores é pautar por uma conduta ética que vai contribuir diretamente para a formação da moral e da cívica das nossas crianças. Não empurrar, não bater. Tu não podes tirar os pertences do colega. Mas nós vemos colegas que roubam até sapato dos colegas. Né? Por exemplo, na creche, os colegas têm que descalçar os seus sapatos, têm que usar os sapatos do trabalho, por exemplo, croques, e leva a sandália do colega, até blusa, que já está cheirando até calor, desculpa a expressão. Essa pessoa vai mesmo, pega e leva na sua casa sandálias. A semana passada falamos muitas vezes aquelas pessoas que vão levando os calçados das crianças. Não, mamãe, eu coloquei minha mãe, não, mas tia, não foi lá em casa. Não, mamãe, eu coloquei. Afinal, levou para o filho. Levou a sandália para a filha.
Então, nós temos que pautar por uma conduta que realmente tenha significado, uma conduta que realmente tenha princípios. De lembrar a você que o nosso workshop está marcado para o dia 3 de abril, no Centro Cultural do Zango, certo? Então, esperamos por você. Então, um ambiente de aprendizagem que o educador vai criar também vai contribuir para a ética, vai contribuir para a deontologia profissional, porque isso implica compromisso com a profissão, competência, isso implica pontualidade, cumprimento dos horários, não é? Cumprimento dos horários, a qualidade do ensino, o compromisso firmado na educação. Não seja apenas um educador, uma educadora de bunga-banga, como dizem lá os memes. Tem que ser um educador autêntico. Autêntico, que cumpre regras claras e respeita a convivência, promove o diálogo, resolve conflitos e garante com que haja respeito entre os educadores e educandos. Quando um professor não age ético, uma educadora não age ética, ideologicamente profissional, os alunos ou as crianças brincam. Conseguem perceber que a educadora também fala mal com a colega ou com os colegas? Também vai falar. Se a educadora ou o educador fica a gritar com as crianças, a outra criança também vai gritar. Vai gritar. Por isso, a ausência da ética e da ideologia profissional, repito, pode resultar em ambientes educacionais prejudiciais. O ambiente pode ficar prejudicado. As crianças podem estar desmotivadas e o impacto pode ser negativo. As crianças podem sair da sua instituição com um mau comportamento, de gritar os outros, gritar até o professor. Eu vi um filme ontem, eu estava vendo um filme ontem, que a professora até teve que se demitir, ir embora, porque o menino só queria ficar com o telemóvel. Menino de 5 anos. Menino, tu não podes ficar com o telefone. Não, eu vou ficar mesmo. Vou dizer à tua mãe ou ao teu pai, pode falar, eles mesmo não vão fazer mesmo já nada. Por quê? Porque os pais também em casa não põem regras. Os pais lá em casa não agem com boas atitudes. O pai deixa a criança fazer e desfazer. E quando chega no centro infantil, mesma coisa. E a educadora, mas que tinha que agir positivamente ou corretamente, eticamente bem, não é? Deontologicamente, positivamente bem, não age. Então tem que se pensar. A Nara Katumbila disse, e essas atitudes devem ser positivas, tanto dentro da instituição quanto fora. Infelizmente, educadores que também roubam até os pertences dos colegas. É verdade. Roubam os pertences dos colegas, roubam os pertences das crianças. Querem ir dentro do centro infantil no trabalho bêbados. Chega a mãe na rua, outra cuca também, bebe e fica lá na rua, em vez de chegar em casa para cuidar também das crianças, não chega em casa. Fica a mãe na esquina a beber. E depois é aqueles que hoje já fica a cheirar calor. Eu lembro-me de uma funcionária, ai meu Deus, de uma funcionária. Ela parecia ser muito alegre, nós sabíamos assim, bem alegre, bem alegre. Então estávamos assim acompanhando as câmeras, como é que estavam a fazer o trabalho, etc. E um dos colegas disse, doutora, essa colega não deve estar bem, eu acho que bebeu. Eu já bebeu? Não, não pode. Então, já sabem que não podem vir trabalhar bêbadas, ou não podem ingerir álcool antes de virem trabalhar. Epa, depois já não se pode. Agora, mais antes de virem trabalhar, não. Vamos mesmo acompanhar bem. Nós acompanhamos bem. A colega estava a entregar as crianças trocadamente. O pai do João estava a lhe entregar o Antônio. O pai do Antônio estava a lhe entregar o João. A colega estava tonta, tonta. Começou a rir a papai, viste? Nós ficamos assim a observar. Não pode. A tia não tem esse comportamento. Afinal de contas, ela já fazia isso, olha, há meses, mas naquele dia ela havia exagerado a 12. E conseguimos descobrir. Conseguimos descobrir. No entanto, há necessidade de termos educadores conscientes.
que devem ter atitudes positivas, tanto dentro da instituição quanto fora da instituição, porque agindo dessa maneira poderão contribuir para um ambiente educacional de qualidade, um ambiente motivador, um ambiente que vai impactar positivamente tanto os educadores, outros educadores auxiliares, quanto os próprios alunos. Um pai que chega bêbado em casa todos os dias não impacta positivamente o seu filho. Uma mãe que quando chega em casa é só gritar, é só espancar as crianças, fazer barulho, essa mãe não impacta positivamente uma criança. Há que se pensar na construção dos nossos comportamentos que estamos a ter todos os dias, se eles são bons, se são ruins, se são positivos, se são negativos, para que as nossas crianças não cresçam desviadas, desvirtuadas. Então, nós estamos aqui com essa reflexão maravilhosa de lembrar que vamos ter o nosso workshop já no dia 3 de abril. Começou agora a formação gratuita de portfólio. Nós começamos agora a primeira turma hoje, termina já no dia 11. Provavelmente, numa outra oportunidade, vamos ter uma outra turma. No entanto, fique ligado, certo? Para você que quer fazer parte da nossa comunidade, é só fazer uma formação conosco. Basta se inscrever no workshop, participar no workshop, você poderá fazer parte da nossa comunidade de elites, de empreendedores, educadores, para que você possa ter aulas grátis, debates, porque eu, Rosa Cruz, não falo apenas para educadores, falo também para pais, para encarregados de educação, falo também para aqueles que cuidam de criança, babás, etc, etc. Para empreendedores na área de educação pré-escolar. Então, a minha abordagem é sempre ampla, é muito ampla e não apenas específica, tá bom? Então, hoje estamos a falar sobre ética e deontologia profissional. Vimos o que é ética, o que é deontologia, qual é a diferença da ética e deontologia. Vimos também quais são os 5 pilares da ética e deontologia profissional. E, no entanto, trouxemos aqui também a ética e deontologia profissional na educação. Nós vimos que ela é crucial, ela é baseada na orientação, ela é baseada na promoção de uma boa conduta para que as crianças realmente possam basear-se nela como modelo, como exemplo, não é? Porque boas atitudes de um determinado professor ajudam a melhorar o ambiente de bons comportamentos na turma. Só existem, às vezes, muitas vezes, educandos que não obedecem, são sempre conflituosos, aqueles que são tóxicos, com uma saúde mental destruída, porque os professores também não são assim, não é? Ele não desenvolve um ambiente de aprendizagem, não olha para a prática da ética como algo, uma ferramenta que deve fazer parte do seu trabalho, não considera como algo que pode fomentar a aprendizagem positiva e que vai minimizar conflitos, vai ajudar a prevenir a toxicidade, vai ajudar também na saúde mental do próprio profissional. Então, eu quando ajo eticamente, eu me protejo como profissional. Quando eu ajo eticamente, eu me protejo como empreendedora, não é? Porque há empreendedores também que não têm maneira, xingam com os trabalhadores, pagam salário atrasados, muitas vezes são aqueles patrões que só exigem resultados, não dão condições aos trabalhadores. E, então, de uma forma reflexiva, precisamos superar tudo isso. Precisamos melhorar esses padrões éticos, precisamos a cada dia permitir que princípios morais, princípios cívicos, as normas, os códigos de conduta possam fazer parte da nossa vida como profissionais, como empreendedores, como pais, como mães, como babás, como pessoas que amam a educação, que amam educar sociedades ou crianças para uma nova sociedade, uma sociedade mais coesa, uma sociedade mais tangível, uma sociedade com maior competências, habilidades,
com respeito, responsabilidade, com cidadania e também, de certa maneira, com justiça. Justiça mesmo. Porque toda criança que aprende a ser responsável desde pequeno, respeita as pessoas desde pequeno aprende, usa a justiça desde pequeno, etc., aprende. Então, ele vai se tornar um adulto também que vai respeitar todos, vai cumprir com as suas responsabilidades, vai ser íntegro, uma pessoa que não calunia os outros, não faz barracos, não é aquela pessoa agitadora, não é quando alguma coisa não está bem na empresa, de lembrar que as empresas têm crises. Você não pode pensar que a tua empresa, de 1 a 31 de janeiro até dezembro, tudo tem que correr bem. Às vezes, ao longo do ano letivo, ao longo do ano, coisas ruins podem acontecer na tua empresa onde você trabalha. Você como empreendedor. E eu falo principalmente para os trabalhadores, que às vezes pensam que os empresários ou os empreendedores são super-heróis, que nada vai mal, não tem mesmo dinheiro, não querem pagar por quê? Às vezes alguma coisa está acontecendo, tenha calma. Empresas passam também por crises. hum? Assim como as famílias passam por crises, o pai que trazia todos os dias pão em casa, vai chegar um dia que não vai trazer pão. Vai chegar um dia que não vai trazer pão. E porque todos os dias não são bons. Então precisamos compreender isso. Ensinar isso aos nossos filhos. A paciência, a cultivar o amor, a cultivar a integridade, a responsabilidade. Saber agir responsavelmente. Então, educadores de elites, que sejamos observadores da ética e deontologia profissional, que sejamos observadores da boa conduta, do cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações laborais, que sejamos pessoas que realmente façam a diferença onde estiverem, certo? E assim veremos as nossas instituições a crescerem, veremos nós como profissionais a crescermos, a nossa carreira a se desenvolver e lhe dizer que se você não se sente bem mais no local de trabalho, não deixa de agir corretamente, ou seja, não deixa de agir eticamente. Põe a tua carta de demissão e vai embora. Se você acha que esse sítio já não te sustenta, não te agrega mais nada, não destrua a empresa alheia. Lhe faltando a ética e a deontologia profissional. Se estás a ver que já não está a dar, não te respeitam mais, já não cumprem com aquilo que são os teus direitos, meu amigo, minha amiga, pega nas tuas coisas, vai embora. Despeça-te com carinho, com amor, não abandone as pessoas, não ofenda ninguém. Assim como você entrou, também você tem que sair alegremente, porque pessoas se encontram. E um dia essa pessoa, você pode voltar a vê-la, etc. Então, saia bem, educadamente, deixa a tua carta, inventa alguma coisa, olha, por motivo de saúde, por motivo de viagem, por motivo de não sei o quê, não vou poder continuar e vai procurar outro trabalho. Só não faça inferno na vida do empreendedor. Na vida dessa senhora, esse senhor que ergueu o seu centro infantil, ergueu o seu espaço educativo, o seu cuida, custou-lhe muito. Para quando você não quiser mais trabalhar ali e fazer o seu barraco, não faz isso. Até é pecado. Pega só na tua carta, vai embora. Deixa a tua carta, vai embora, vai embora. Não atrapalhe a empresa alheia, a creche alheia. Ficar a roubar, a bater nas crianças, a maltratar as crianças. Depois, quando sair na televisão, não vai sair o teu nome só, vai sair também o nome da instituição, o nome da creche. Tens que lembrar que essa pessoa te deu no duro. Eu me irrita educadores que não cumprem os seus deveres, não agem ética e ideologicamente profissional. Ao invés de irem para ajudar as pessoas a crescer, começam a fazer com que a instituição vá para trás. Levam os pertences, são aqueles que dão informações erradas da instituição, levam dinheiro da instituição, às vezes não usam bem o uniforme, toca tudo torto, tudo rasgado, quer dizer, não lava bem os dentes. É uma pessoa, epa, você vê só tipo Chicalengon, sabe? Uma pessoa só assim. Lhe dizem, olha, colega, tu não podes usar brincos, porque brincos com crianças não dá. É instituição,
são crianças, mas ela continua insistindo, só quer mostrar o quê? Pede dinheiro nos pais, para quê? Presentes. Mamãe, me traz tudo isso, me traz aquilo. Para com isso. E muitas vezes são o nome das promotoras, das donas da instituição, que ficam manchadas. Às vezes até não é só você, misturam também os outros. Está agora aquela polêmica ali de que os professores estão a inventar atividades para pedirem comida nas crianças, para que eles comam, porque são afobados. Isso é justo. Um educador mesmo eles chamarem assim porque não está a agir ética e deontologicamente profissional. Se é uma atividade sim que dá para os meninos levarem comida, tudo bem. Mas se não é essa atividade, não inventa. Não inventa. E na próxima programa vamos falar sobre isso. Sobre aqueles encarregados de educação que pensam que os educadores de infância são afobados, que os professores são afobados. Vamos falar sobre isso. E já para dizer você, mãe, que está ali, pai, que também está a reclamar que teu filho leva muita coisa na escola, não é? Também não está agindo eticamente e deontologicamente bem. Ficar reclamando, ofendendo os professores, não, as educadoras que pedem bife, até bacalhau com nata. Eu só vi muitas ofensas do gênero. Até tem publicidade, tem vídeos no TikTok que falam sobre nós. Então, se tu sabes que não tem essa atividade, não inventa, yeah? Não inventa, mas estou a falar mesmo sério. Agir eticamente, deontologicamente profissional é muito bom. E quando nós fizemos isso, nós guiar, ou seja, nós equilibramos o nosso comportamento. Nós conseguimos saber onde é que nós estamos. Sabemos diferenciar a nossa casa, não é? Sabemos diferenciar o local de trabalho. A pessoa sabe que não, aqui eu estou no trabalho, agora aqui é tudo do trabalho, nada de misturar. Ficar a contar com a vida pessoal, nas pessoas, ficar a procurar saber da vida das pessoas, isso não é bom. Isso não é ético. Não é ético. Não é deontológico. Porque o que te levou na instituição é cumprir o teu dever. É fazer aquilo que é bem, não é ficar a bisbilhotar a vida das pessoas. Certo? Então, como educadores, precisamos fazer a diferença. Todos os dias somos chamados a fazer a diferença. Repito mais uma vez. Se você é educador, não quer agir pela ética corretamente bem, não quer agir deontologicamente profissional, para criar um ambiente educativo, onde as aprendizagens são significativas, onde a aprendizagem motiva os estudantes, os alunos, as crianças a continuarem a aprender. Não é? Você acha que nossa creche, essas pessoas já não agregam mais nada na minha vida, só lá ver pouco, me pagam mal, não me valorizam. Ao invés de você enfrentar a instituição alheia, ao invés de não cumprir com os teus deveres, não cumprir com aquilo que é o bem ou não fazer o bem, então deixa só. Deixa só a instituição alheia. Não atrapalha. Porque ética também é carregar consigo uma boa reputação. Ética também é carregar consigo uma boa reputação. A pergunta é, qual é a reputação que vais deixar nessa instituição se te mandarem embora? Ficar a agitar os colegas para não fazerem trabalho. Colega que novo, agora que entrou, também está a achar que também entraste agora, não começa a fazer isso. Você mas já nos encontrou. É assim mesmo que falam. Que se a colega que está a trabalhar bem, infernam a vida dela. Está a trabalhar bem. Só tem que mesmo desobedecer as regras, as normas. Uniforme desorganizado, se tiver organizado bem o uniforme, colega, você não é mais organizada, você não é a única aqui. É o que já nos encontraste. Aqui não vale a pena então se esforçar muito. Daqui a pouco, vamos embora. Isso aqui não é tua casa. Epa, até aí está certo. Mas influenciar as pessoas a não trabalhar, não fazer o seu trabalho, para maltratarem as crianças, isso não é ético. Isso não é profissional, certo? Então, nós agradecemos o carinho da sua audiência mais uma vez. Eu agradeço aqui do outro lado. A live vai estar gravada pelo menos 30 dias, certo? E para lembrar mais uma vez que no dia 3 teremos o nosso workshop, o maior workshop que já aconteceu sobre empreendedorismo na educação pré-escolar. Então, eu convido você a se fazer presente no dia 3 de abril, no Centro Cultural do Zango. Será um dia de feriado, então você não tem desculpa para ir a algum lugar, tá bom? Você não tem mesmo. Então, por favor, eu lhe convido a fazer parte desse workshop e convide alguém, você vai ter desconto,
Vamos ir aprender, vamos falar sobre aspectos jurídicos, como legalizar, por que legalizar, o que legalizar, como você pode abrir o seu centro infantil, passo a passo. E eu disse na live anterior, às vezes você não vai nesse workshop porque você quer já abrir uma creche, porque não tem condições. Não, não tenho condições para ir nesse workshop. Eu tenho até condições, mas eu não vou abrir uma creche. Tá bom, você até pode não abrir uma creche, você pode abrir uma escola ao domicílio. Pode ser uma educadora domiciliar. Tu podes, com esses dados que você vai aprender, abrir um centro de formação para educadores que podem dar treinamento ao domicílio às crianças. Você também pode, né, abrir o teu cantinho de explicação. Então, é só seguir as dicas que vamos deixar ali nesse workshop. Não falte, porque será muito bom. Principalmente você que tem esse sonho de abrir o seu centro infantil, o seu Cuidas, olha para a tua comunidade, olha ali ao redor, se tem um centro infantil, onde é que as crianças ficam? Só ficam na rua com barriga grande, a andarem descalças, sem camisa, sem blusa, cabelos todos arrumados, não têm corte em condições. Então, por favor, está na hora de você pensar que tipo de projeto você pode desenvolver na tua comunidade. Ah, não, moro no Mundial também pode. Ah, eu moro no Calemba 2 também você pode. Não, mas eu moro num sítio que todos estão pobres, não vão conseguir pagar. Ainda que seja 3.000 kwanza ou 5.000 kwanza, você pode cobrar. E vão pagar. Eu sou exemplo vivo, sou exemplo vivo. Eu quando abri o meu primeiro Cuidas, eu cobrava 5.000 kwanzas. 5.000 kwanzas. E eu tinha crianças. Eu tinha criança, até depois comecei a cobrar 10.000 kwanzas. E era uma comunidade baixa, as pessoas começaram a se consciencializar de que colocar a criança no espaço educativo é muito importante. Eu falo aí para o rei Liponguiado, né, para a Teresa, para começar já a pensar nisso. Hum. Eu falo aí para a Giovana, para a Nara, falo aí para o Estevão, para a Marla, para começarem a pensar nisso, certo? Ah, não, moro no Cacoaco aí no Paraíso, só tem bandido. Mãe, é mesmo ali que deixa abrir para começar a ajudar a mudar a consciência das nossas crianças, certo? Faz um projeto simples, bem, compra umas mesitas, uma boa cadeirinhas, podes decorar o espaço. Agora, se calhar, não tens muito dinheiro para comprar tinta, pintar, papel de parede. Para alguma coisa podes fazer para ajudar as crianças, tá bom? Se calhar não vão ficar todo dia, podem ficar apenas no meu período das 8 até as 10, até as 12 horas ou 13. Já é alguma coisa que você vai fazer. Às vezes fica reclamando, não, está a bater muitas portas, para trabalhar como educadora, ninguém está me aceitar, às vezes o salário é pouco, é distante, não estou a conseguir. Mãe, às vezes Deus te chamou não apenas para ser empregada, também para ser empregadora. Pouco a pouco a galinha enche o papo. Então é de pequeno que você começa. Então vem nesse workshop. Vamos aprender juntos, tá bom? Vamos partilhar conhecimentos, vamos crescer juntos e juntos, juntos, juntos. E já convido o Estevão ou o Rei Porriado, por favor, aqui em direito. Se podem, um de vocês, se pode cantar aí uma música no nosso workshop, no momento cultural. Tá bom? Então, se depois concordarem, nenhum de vocês concordar que sim, é só me puxarem no off e dizer sim, porque também há muita gente, né? Que quer ouvir uma boa música. E como nossa missão também é pregar o Evangelho, não vamos só lá para ensinar como abrir, também ajudar as pessoas a saberem sobre Jesus, assim, através do louvor, através da música. Então, eu convido um de vocês, tá bom? Então, eu agradeço o carinho da vossa audiência, muito obrigada. De lembrar que hoje falamos sobre ética e deontologia profissional. Beijos lúdicos, feliz noite, até amanhã, nosso segundo encontro, e depois na quinta-feira. Para quem é da comunidade, temos nosso encontro todas as quartas-feiras, às 21 horas na comunidade. Nós aqui na live prometemos estar a partir das 20h30 até bem perto das 21h30. Quando tivermos um pouquinho atrasado, vamos entrar às 21 horas para terminar bem pertinho das 22h30. Então, é só passar a ficar ligado, porque imprevistos acontecem. O mais importante é cumprir com os compromissos, não é? Também isso faz parte da ética. Cumprir com os compromissos, a responsabilidade, certo? Então, eu até posso atrasar, mas gosto de estar sempre ali
Apesar que o atraso também não faz parte da ética, mas vale a pena, não é? Vale a pena atrasar um pouquinho e saber se desculpar do que prometer e depois não cumprir, certo? Então, beijos lúdicos e até amanhã, pontualmente 20h30. Tchau, tchau e abraços lúdicos.